Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, eu quero ler com você a partir do verso 17. E esse texto talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu acredito que junto com o texto da Arca de Noé, com Salmo 23... esse está entre os 5 textos do Antigo Testamento mais conhecidos. Que ele fala sobre a batalha ou a luta entre Davi e Golias. E é tão interessante que a luta mais conhecida da Bíblia não foi uma luta entre grandes exércitos. A luta mais conhecida da Bíblia, ou talvez a mais falada, até mesmo fora dos círculos de fé, é a luta que aconteceu entre 2 pessoas. Talvez a palavra de Deus quisesse nos ensinar que as nossas grandes lutas não são aquelas que são contempladas por centenas de pessoas, de dezenas de pessoas à nossa volta. Talvez a palavra de Deus quisesse nos dizer que as nossas maiores lutas, as nossas lutas mais agônicas, são aquelas que nós lutamos e enfrentamos na intimidade. Não é sem razão que o meu maior inimigo não é outra pessoa a não ser Tércio Ribeiro de Souza. O meu maior oponente, ou a pessoa que contra a qual eu mais tenho que lutar, não é outra pessoa a não ser eu mesmo. A pessoa contra quem você mais vai ter que lutar, não é outra pessoa a não ser você. Mas quando eu olho para esse texto, além de perceber a importância das lutas que são travadas na solidão, na individualidade, eu percebo nesse texto também a síntese ou o resumo do propósito de Deus para as nossas vidas e como eu e você podemos viver esse propósito. Quais são os passos para que nós possamos viver a diferença? E às vezes eu me pergunto se hoje, dia 13 de agosto de 2024, às vezes eu me pergunto, e eu quero compartilhar, dividir essa pergunta com você, se você der e fizer uma análise sincera da sua vida, você pode dizer sem medo de errar, que você está cumprindo ou vivendo plenamente aquilo que Deus projetou para a sua vida? Será que hoje você pode olhar para a sua vida e dizer assim, olha, eu estou no exato lugar que Deus quer que eu esteja, fazendo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, vivendo os projetos que Deus tinha ou tem para mim? Ou será que hoje você vive 10% do sonho, 10% do projeto, 0%, 50%? Será que de verdade você hoje pode dizer que está vivendo o que Deus quer que você viva? Quando olho para esse texto e quando olho para esse contexto de batalha, algumas verdades me chamam a atenção, quero compartilhar com você e quero desafiá-lo, não só a ouvir, mas a praticar, para que eu e você possamos viver a diferença. A partir do verso 17, a Bíblia diz assim: nessa ocasião Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles, e veja como estão seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles,
Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca, e quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida pegou o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra e quero pedir-te, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e ministre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Sabe, quando eu olho para esse texto, algumas coisas me chamam muito a atenção. Quando olho para esse texto, e você conhece o restante da história, Deus dando a Davi vitória contra o gigante filisteu. Mas às vezes nós nos concentramos tanto no capítulo final, que a gente se esquece de todas as cenas que foram desenroladas, que se passaram até chegar àquele momento final. Durante o período da minha vida, eu trabalhei fazendo dublagem. E é muito interessante porque quando a gente ia para o estúdio fazer a dublagem, havia uma sala chamada sala de edição. E às vezes, um vídeo de 5 minutos, que chegava ao ar, que era espalhado via satélite para outros países, 5 minutos de fala, às vezes levava uma tarde inteira de trabalho. Por vezes, irmãos, Deus nos leva à sala de edição. E a sala de edição é um lugar solitário, é um lugar com pouco barulho, é um lugar trabalhoso, é um lugar que demanda atenção, mas é um lugar que nos prepara para que nós possamos ter ou ver a cena final, o nosso filme sendo exposto. Nós geralmente não imaginamos o trabalho que dá para algumas coisas ficarem prontas. A gente chega aqui, por exemplo, e vê o pessoal do louvor. Eu preciso confessar, eu acho que eu sou um bom cantor, mesmo muita gente achando que eu sou desafinado. Para mim o problema está no ouvido de vocês e não na minha voz.
Mas eu desisti de cantar na minha adolescência, voltei, esqueci que tinha desistido, voltei há pouco tempo atrás, mas já me lembraram, eu desisti de novo, quando eu participava de um coral. E sabe, Luciano, vocês que cuidam de música, eu acho que tem hora que eu acho que vocês não vão para o céu. Porque Deus deu um ouvido a vocês, o maestro tem um ouvido, que misericórdia. Eu lembro que eu era de um coro de adolescentes que estava cantando uma música que era assim: Rei, ele é diferente, meu campeão. Ele é diferente, meu rei. Aí o maestro segurou e falou assim: só os homens repitam, meu rei. Meu rei. Ele falou, só o baixo. Meu rei. Ele falou, só vocês quatro. Eu estava entre os quatro. Meu rei. Ele falou, agora só você, Tércio. Aí eu disse, meu rei. Aí ele falou, vamos fazer um negócio? Você pode cantar um pouco mais baixo? E eu baixei um pouco, fui baixando, até que um dia eu estava fazendo mímica lá na frente, e aí nesse dia eu decidi parar de cantar. Mas a grande verdade é que a gente assiste a banda aqui tocando, a gente assiste um coral, a gente assiste um concerto, a gente assiste uma performance, seja ela em que área for. E às vezes a gente não percebe as coisas que ocorreram na sala de edição. E quando eu olho para esse texto, antes da vitória, eu vejo algumas coisas que ocorreram na vida de Davi que precisam ocorrer na sua vida, para que você viva a diferença. Antes do gigante cair, Deus vai levar você na sala de edição, na sala de corte, e vai tratar algumas coisas com você. E a primeira coisa que me chama muito a atenção nesse texto é algo natural, mas que às vezes eu e você deixamos assim passar por entre os nossos dedos de maneira tão casual, que é viver uma vida consequente. Perceba o que acontece no texto, a partir do verso de número 17. Davi recebe uma ordem de seu pai. E a ordem de seu pai foi: pegue uma arroba de grãos tostados, 10 pães, e leve depressa aos seus irmãos, leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade, e veja como estão seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que estão bem. Qual foi a ordem dada para Davi? Pega o lanche e leva para os seus irmãos. O que Davi tinha que fazer? Pegar o lanche. Calma, gente. Respira. O pai disse, pega o lanche, leve aos irmãos e me traga alguma informação. O que Davi tinha que fazer? Tem pegadinha não, gente. Só responder. E voltar. Simples. A ordem foi clara. Mas você percebe um detalhe da excelência de Davi? O verso de número 20 diz o seguinte, que levantou-se de madrugada, porque Davi, ele não trabalhava no delivery. Qual era a profissão de Davi? Pastor de ovelhas. Então, antes dele sair para o campo, fazer o delivery dele, o que ele fez? Verso de número 20 diz que ele levantou-se de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor e partiu. Quando ele chega no campo, o exército está se preparando para a guerra e ele com um lanche na mão. E às vezes, irmãos, na curiosidade, a gente deixa tudo para lá. Quem aqui nunca, de repente, queimou uma panela por conta da curiosidade? Estava lá muito bem cozinhando, começou um barraco na rua, você foi para a janela para olhar, uma batida, uma gritaria. Aí quando você voltou, falou, meu Deus, queimou o arroz. O arroz não queimou, você deixou o arroz queimar. Verso 22 diz assim, que Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, e correu
para a linha de batalha. Ele recebe uma ordem, ele não sai de maneira atabalhoada, não. O pai não desenhou para ele o que ele tinha que fazer, porque tem gente que é assim, que só faz exatamente aquilo que você pede para fazer. Chega a dar nervoso. Tem gente que você explica, depois você desenha a explicação, e depois você tem que explicar o desenho, para ver se a pessoa faz alguma coisa. Davi recebe uma missão do pai. Ele disse: eu não vou negligenciar o que o pai me mandou fazer, mas eu não vou sair daqui e deixar de maneira irresponsável aquilo que foi confiado a mim, que é o cuidado com as minhas ovelhas. Às vezes, irmãos, a gente não está conseguindo avançar, romper, por um detalhe, por falta de cuidado, por falta de responsabilidade, por falta de consequência. Deus está disposto a me abençoar e te abençoar, mas eu não tenho tanta certeza se Ele vai fazer sempre aquilo que eu tenho que fazer. Irmão, Deus nunca fez prova para mim. Eu não sei se já fez prova para alguém aqui. Porque você não estudar e pedir para Deus te abençoar na prova, é pedir para Deus te dar cola. Senhor, pesca comigo. Bota um anjo aqui do lado para dizer, a número 1, fala aí, anjo Gabriel. A 1 é C. Amém, é C. E a 2? A 2 é D. Davi, ele recebe uma missão, ele sabe que precisa cumprir a missão, mas ele consegue olhar o entorno e ver os detalhes. Às vezes, irmãos, mesmo em obediência, nós não estamos avançando, porque paramos de observar os detalhes. Às vezes, mesmo em obediência, nós não estamos vivendo a diferença, porque na pressa por realizar, nós não cuidamos de maneira devida daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu preciso ser lembrado, eu preciso lembrar você, que nenhuma escola vai educar o seu filho. A escola vai transmitir conhecimento, vai transmitir valores, vai ajudá-lo a ser um bom cidadão, uma pessoa que consiga viver de maneira digna na sociedade. Mas eu preciso dizer para você que os valores de verdade, eles são aprendidos dentro de casa. A igreja não vai formar do seu filho um bom cristão. Eu acredito que a sala da sua casa pode ser um lugar de experiências sobrenaturais com Deus. Mas o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos terceirizando tudo. E nesta onda da terceirização, nós terceirizamos até as responsabilidades que são nossas. Eu me lembro de uma vez que eu estava no centro da cidade do Rio de Janeiro. Imagina o centro lotado. E vem um cidadão com um papelzinho na mão, desviou de um, desviou de outro, desviou do terceiro, e ele veio exatamente onde eu estava e falou assim: esse papel é para você. Irmãos, eu pensei que fosse até uma coisa do céu. Quando eu abri o papel, eu vi que era uma provocação do diabo, que dizia assim: emagreça sem sacrifício. Ele vendia. Aí o povo rindo, não vai para o céu, depois não sabe por quê, né? Aí chego lá no céu e falo assim: cadê o pessoal da colher? Só estou eu lá. Aí a história era de um negócio que você colocava aqui no abdômen e ia dormir. Enquanto você dormia, ele malhava por você. Enquanto você dormia, você ficava mais do que sarado, ficava transformado, curado. Entendeu? 6 pacotinhos aqui, isso tudo enquanto você dormia. Eu achei interessante o foco dele, ele foi na minha mão.
Chegou assim, é para você. Enquanto eu não segurei, ele não largou. Quando eu peguei, ele soltou e sumiu. Nós estamos terceirizando. Quais são as coisas que estão fora do lugar na sua vida, que você precisa organizar até para que você possa avançar? O Senhor deu uma ordem ao primeiro casal. Ele disse assim: vocês precisam crescer e multiplicar. Primeiro você cresce como pessoa, cresce na maturidade, cresce na sua compreensão. Depois você multiplica, porque multiplicar sem crescer é dor de cabeça. Aqui nesse texto a gente percebe que Davi, lá na sala de edição, antes do grande cenário, antes da grande vitória, ele toma atitudes corretas, e a primeira atitude dele foi ser consequente. Segunda atitude que me chama a atenção, e que eu e você precisamos ter em nossa mente e coração, é que Davi, ele não permitiu que as circunstâncias falassem mais alto do que o seu chamado. Irmãos, Davi fora chamado por Deus para ser rei. E você jamais pode se esquecer daquilo para o qual Deus te chamou. Eu creio que Deus, ao criar você, Deus, ao permitir que você viesse a esse mundo, você pode não ter sido planejado pelo teu pai, pode não ter sido planejado pela sua mãe, podem dizer que você foi um acidente, mas eu acredito que cada pessoa que está aqui, que cada pessoa que está nos assistindo, se enquadra naquilo que a Bíblia diz no Salmo 139, Deus já tinha no seu livro todos os nossos dias, antes que um só deles tivesse sido vivido. Você pode não ter sido projetado por mais ninguém, mas saiba de uma coisa, você foi projetado por Deus. Sempre que alguém nasce, irmão, sempre que uma pessoa surge no mundo, ela surge com um propósito. Tudo que existe no mundo é resposta a uma necessidade. Essa cadeira aqui é resposta a uma necessidade. O ar-condicionado, o som, um carro é uma resposta a uma necessidade. Um avião é uma resposta a uma necessidade. Uma cama é uma resposta a uma necessidade. Se objetos inanimados são respostas à necessidade, quanto mais eu e você, criados à imagem e semelhança de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, como não seríamos nós também respostas às necessidades? Deus criou você com propósito. Você não está aqui só para passar tempo. E às vezes, irmãos, as circunstâncias abafam a nossa percepção de propósito. Nunca foi fácil para Davi. Se você observar no texto, logo que ele chega, ele é desprezado pelo seu irmão. Verso 28, diz que o seu irmão Eliabe diz assim: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Quantas vezes, irmãos, nós medimos o comportamento do outro pelo nosso? Talvez Eliabe deixasse com qualquer um. Às vezes aquilo que eu critico no outro, que eu não gosto no outro, é aquilo que eu não posso brigar comigo, né? Então eu vou brigar com o Ricardo. Eu vou brigar com o pastor Alcides, não pode brigar comigo. Quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Irmãos, e esse Eliabe aqui, com perdão da ausência, é um jumento. Porque Davi foi lá para levar lanche para ele. Nem cachorro costumeiramente morde a mão daquele que o alimenta. E Eliabe, que seria abençoado por Davi, começa a morder a mão de Davi. Ele foi destratado pelo irmão. O que ele fez?
Verso 29, que fiz agora, não posso nem mesmo conversar. Verso 30, virou-se para outra pessoa. Olha, eu queria fazer um pedido a você. Não gaste sua energia com pessoas que vão roubar você do seu propósito. Existem pessoas que fizeram parte do seu passado. Outras ainda estão no seu presente, mas elas não estarão no seu futuro. E você não precisa, não pode gastar sua energia com elas. Hoje eu sou apaixonado pelos escritos do Tiago Grulha, e hoje eu estava olhando no Instagram, ele colocou um negócio que eu achei tão interessante, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que ele postou. Deixa eu, não vá não, deixa que eu vou sozinho, porque se eu vou e volto, vai que você não volta, eu fico aqui falando sozinho, entendeu? Às vezes, existem pessoas que você já ajudou muito, que você foi muito útil à vida delas, e que hoje você é como um cão sarmento para elas. E o Tiago Grulha escreveu o seguinte: ainda mais triste do que ser esquecido pelas pessoas que você ajudou, é ceder à tentação de lembrá-las o quanto você já fez por elas. E aí ele vai dizendo: não desista de agir com mansidão, não abra mão da sabedoria, não se arrependa de ter feito bem, não ache que o mérito foi seu, pois é Deus que manifesta a bondade através de nós. Claro que é super normal ficar triste quando a ingratidão nos machuca, mas não sangre ressentimento, não jogue na cara de ninguém o socorro que você prestou. Deus jamais nos desampara, Ele envia cuidado, afeto e lealdade de onde você menos espera. Fique em paz. O amor vence. O amor vence. Davi não gastou sua bateria com Eliabe. Você não deve gastar sua bateria. Ele vira para o lado e vai em frente. Depois, ele é desprezado pelo próprio rei. Quando o rei diz assim: você não pode lutar. Você é apenas um menino e esse camarada é um lutador desde a infância. Quem você pensa que é? E ele fala um pouco do histórico dele: eu já lutei com o leão, já lutei com o urso. Por fim, ele é desprezado pelo próprio gigante, que diz assim: você está vindo lutar comigo com pau e pedra? Você acha que eu sou algum cachorro? Outra circunstância desfavorável: o gigante durante 40 dias aparecia de dia, pela manhã e à tarde, para desafiar o povo todo acovardado, o povo todo amedrontado. As circunstâncias não podem abafar o seu chamado. Irmãos, não é o que está do lado de fora que dita quem eu sou, mas é o selo que veio do alto e que está dentro de mim, que todos os dias me faz prosseguir, levantar e prosseguir no chamado que Ele me deu. Irmãos, todos nós temos dias difíceis. Alguém aqui só tem céu de brigadeiro, mar tranquilo? Tem dia que a gente fala assim: rapaz, eu não sei você, mas eu já tive uns dias que eu falei assim: se Jesus voltasse hoje, estava bom. Se subisse todo mundo, que é ruim é quando vai um, fica outro, né? Um morre, outro fica, aí é ruim. Mas, Senhor, se fosse, acabou. Acabou, igual o Galvão, né? Acabou, é tetra. Pronto, acabou, sobe todo mundo. Senhor, se tivesse uma parada dessa, hoje era o dia. Todo mundo já teve um dia que falou: hoje é o dia perfeito para o mundo acabar. Circunstâncias são difíceis. Mas a circunstância não pode diminuir seu chamado. Quem você é? Quem você foi chamado para ser em Deus? Mas eu entendo ainda uma terceira coisa, e aqui eu quero concluir. A gente precisa entender que lá na sala de edição, Deus nos mostra, Deus nos revela que tudo aquilo que a gente precisa para lutar, Ele já preparou
antes que a gente entrasse no campo de batalha. Saul entrega uma armadura para Davi, entrega capacete, espada. Davi não consegue se movimentar. E no verso 40 diz que ele pega o seu cajado e escolhe no riacho 5 pedras lisas. Coloca no seu alforje de pastor, na sua bolsa, e com sua tiradeira na mão, aproxima-se do filisteu. Quando eu olho para esse texto e quando eu olho para essa expressão, eu entendo que aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho nas mãos de Deus é o suficiente para derrubar todo e qualquer gigante que possa aparecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Não deseje estar em outro lugar, ter outros recursos, nem ser outra pessoa. Eu sou o irmão mais novo. Um dia meu irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu, olhando para ele, vocês vão achar que é muito mais, porque está acabado. O bichinho está sofrido. Orem por ele. Ele me bateu. Me deu uma surra. Surra boa. Lembro dela até hoje. E meu pai me chama no canto e diz assim: Tércio, o que aconteceu? Eu falei: o Nériton me bateu. E eu falei: você fez o quê? E eu falei: para apanhar? Ele falou: eu falei: nada. Porque a gente apanha. Quem aqui apanhou na infância nunca fez nada para apanhar. Né? Os anjos aqui presentes, digam amém. Você nunca fez nada para apanhar. Você não fez nada, não fez nada. Ele te bateu ainda assim, bateu. Por que você não revidou? E eu falei: porque ele é muito mais forte que eu. Eu lembro que meu pai chegou, colocou a testa na minha testa, olhou dentro dos meus olhos e falou assim: nunca mais diga que alguém é mais forte que você. Nunca mais repita isso. É claro, gente, que ele estava desconsiderando o Mike Tyson, o Arnold Schwarzenegger, esse pessoal, à época, o Maguila, que era lutador de boxe. Ele desconsiderou o Bruce Lee, esse pessoal todo. Mas o que ele estava querendo dizer para mim, ou dizendo para mim, era o seguinte: o velho Salomão disse que como o homem se vê no seu coração, assim ele é. As nossas lutas, irmãos, não começam quando a gente desce no ringue, não. Eu faço trabalho com times de futebol desde 2017. Está ali meu amigo Marcelo de Jesus, tem mais de 30 anos no futebol, tanto no campo, né? Agarrou até pela seleção brasileira sub-20, foi isso, Marcelo? Sub-20. E há um tempão ele trabalha como dirigente. Marcelo, se eu estiver falando uma coisa, você me corrige. Pode me corrigir em público. E aí o pessoal da internet cai para eu não passar uma vergonha para o mundo inteiro. Mas, Marcelo, eu tenho a impressão que grande parte dos jogos, a vitória ou a derrota é estabelecida antes do time entrar em campo. Estou errado? Estou não. Ele falou que não, tá, gente? Vocês não ouviram, mas ele disse: você está certo. Às vezes, no ônibus, você já sabe se vai dar bom ou se vai dar ruim. Às vezes, na preleção, no vestiário, você já sabe se o time vai ser vencedor
ou se pelo menos se cair, vai cair de pé. Não é decidido ali não. Ali é só a cena final. Tudo acontece lá na sala de edição. Quando Davi chegou na beira do riacho, já tinham 5 pedras lisas. E você sabe, eu já falei isso aqui, que há um tempo atrás eu ouvi um geólogo falando que para a pedra ficar lisa, ela passa por um processo chamado erosão hídrica, que às vezes demora 5 anos para uma pedra porosa ficar lisa. E ele comentando sobre esse texto disse o seguinte: 5 anos antes de Davi lutar, Deus já começou a preparar as ferramentas, as armas da batalha. Eu não sei qual luta você vai enfrentar semana que vem, mas uma coisa eu sei: Deus já está preparando, já estão prontos os recursos que você precisa para enfrentar essa batalha. Pegou a pedra, pegou a tiradeira e não foi lutar como rei, foi lutar como pastor. Deixa eu falar uma coisa para você. Esquece esse negócio de que para você vencer esse ou aquele desafio, você tem que dar uma repaginada, ser uma outra pessoa. Você vai chegar lá poderosa. Não, você vai ter aquela audiência, primeiro você vai no salão, a gente vai fazer um negócio em você, uma transformação. Você vai chegar lá, quando você entrar no fórum, e vai ver essa mulher bonita, poderosa, e vai falar assim: gente, não posso separar dessa mulher não. Posso perder essa mulher. Esquece essa besteira. Não, você vai chegar lá para aquela reunião, você vai estufar o peito e vai roncar grosso. Se você roncar fino a vida inteira, você pode continuar roncando fino. Seja você, mas seja você nas mãos de Deus. O mais importante não é como você luta, o mais importante é quem luta ao seu lado. E Davi lutou ao lado do Senhor. A questão, irmãos, não é estratégia. A estratégia é importante, o planejamento é importante. Mas o que faz diferença é a presença do Senhor. Eu penso que Deus tem planos de paz e não de mal para a minha vida e para a sua vida. Deus tem coisas especiais para a vida dessa igreja. Mas nós só precisamos, irmãos, atentar para os detalhes. Nós precisamos entender que o nosso chamado é maior que as nossas circunstâncias. E nós precisamos entender que aquilo que precisamos para avançar, o Senhor já nos deu.